O reino animal é constituído por seres eucariontes multicelulares com progressiva diferenciação celular. São heterotróficos por ingestão, ou seja, são macroconsumidores. Encontram-se divididos em 9 filos: Porifera, Cnidária, Platelmintes, Nematelmintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermes e cordados. Quanto ao filo Porifera, são animais mais simples aquáticos, geralmente assimétricos, não possuindo verdadeiros tecidos ou órgãos. A sua digestão é intracelular e a sua reprodução pode ser assexuada, por fragmentação, brotamento ou esmolação, e a captação e libertação de gases é feita por difusão direta, sendo um exemplo desta fila a esponja do mar. A filocnidária são animais de simetria radial com tecidos especializados. A sua cavidade digestiva possui uma única abertura, boca e ânus, em simultâneo. Não possuem segmentação, sendo a sua reprodução assexuada por brotamento ou então sexuada. Um exemplo destes animais é a medusa. Quanto aos platelmintes, estes são vermes achatados. São geralmente parasitas, com simetria bilateral, não possuindo segmentação. O seu sistema excretor é rudimentar. São hermafroditas com fertilização interna ou assexuados por fragmentação. Um exemplo destes animais é a ténia. Os nematelmintes são vermes cilíndricos, geralmente parasitas. Possuem simetria bilateral e um tubo digestivo completo, reproduzindo-se sexuadamente com separação dos sexos, como por exemplo a lombriga. Quanto aos moluscos, estes são seres aquáticos e terrestres, com corpo mole, geralmente coberto por uma concha de natureza calcária. Possuem simetria bilateral e corpo segmentado externamente, mas não internamente. O seu sistema circulatório é aberto, com um ou mais corações, reproduzindo-se sexuadamente, dividindo-se em 3 classes. A classe dos gastrópodes possuem uma concha univalve que protege a massa visceral e movimentam-se por reptação, como é o caso do caracol. Podem ser bivalves, aquáticos, maioritariamente marinhos, e possuem uma segmentação menos definida, como por exemplo a ameijoa. Ou então, cefalópodes, com 8 ou 10 tentáculos e com 2 olhos, possuindo um sistema circulatório fechado e locomoção por jato, como é o caso do polvo. Quanto à filoanelídeos, são maioritariamente aquáticos, havendo alguns terrestres. Muitos destes são parasitas, possuindo um corpo segmentado em forma de anel, com simetria bilateral, tubo digestivo completo e sistema circulatório fechado. Um exemplo destes animais é a minhoca. Os equinodermes são aquáticos, com esqueleto interno, simetria pentarradiada, não segmentado e possui pés ambulatórios, com ventosas. Um exemplo destes tipos de animais são as estrelas do mar. Quanto aos artrópodes, estes possuem apêndices articulados e com exoesqueleto. Têm simetria bilateral e corpo segmentado, sendo que alguns destes sofrem metamorfoses e encontram-se divididos em 5 classes: as centípedes, as milípedes, os insetos, aracnídeos e crustáceos. Quanto aos insetos, estes possuem cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas, 3 pares de patas e 2 pares de asas, ou então nenhum. Possuem um exoesqueleto com quitina, passando por metamorfoses, como é o caso da borboleta. Os centípedes possuem cabeça e tronco segmentado, possuindo um par de patas por cada segmento e apenas um par de antenas. São carnívoros e muitos destes são venenosos, como é o caso da centopeia. Os milípedes possuem 2 pares de patas por segmento e apenas um par de antenas. São herbívoros, como é o caso da maria-café. Os aracnídeos possuem um corpo segmentado com cefalotórax e abdômen, não possuindo antenas e tendo 4 partes locomotoras aos pares, como por exemplo a tarântula. Os crustáceos possuem um cefalotórax e abdômen, com um número variável de patas, e possuem ainda um exoesqueleto de calcário, como é o caso, por exemplo, do caranguejo. Entrando agora na grande classe dos cordados, estes possuem um
notocórdio, ou seja, um eixo longitudinal flexível com funções de suporte. Encontram-se divididos em 3 subfilas, sendo a mais relevante a dos vertebrados, que se divide ainda em 2 superclasses, a dos peixes e a dos tetrápodes. Os vertebrados têm a possibilidade de adaptação a diferentes meios. Quanto à superclasse peixes, estes são seres aquáticos com corpo geralmente coberto por escamas. Possui barbatanas e coração com 2 cavidades, dividindo-se ainda em 3 classes. A dos ciclóstomos, possuem corpo cilíndrico sem escamas e com uma boca circular, como é o caso da lampreia. Os cartilagíneos, que possuem um endosqueleto cartilagíneo, como o caso da raia. Ou então ainda a classe dos ósseos, que possuem um endosqueleto ósseo com escamas finas e flexíveis, como o caso do peixe palhaço. Quanto à superclasse dos tetrápodes, estes são terrestres e anfíbios, com pele nua ou então com diferentes tipos de revestimento, possuindo 2 pares de membros. Nesta superclasse existem ainda outras classes, como por exemplo os répteis, que têm um corpo coberto por escamas ou placas, são ovíparos, deslocam-se por reptação e são ectotérmicos, como por exemplo a tartaruga. Na classe das aves, estas têm adaptação para voo, como por exemplo penas, que se encontram nas suas asas, que são os membros superiores, são homeotérmicas e são ovíparos, como é o caso da avestruz. Os anfíbios possuem pele nua coberta com uma película viscosa, são ectotérmicos e ovíparos com fecundação externa, como o caso da rã. E os mamíferos possuem glândula mamária, pelos, são homeotérmicos e reproduzem-se sexualmente, sendo vivíparos, como é o caso do morcego.